Amém. Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? A paz que está lá em Filipenses capítulo 4, paz para com Deus, paz para comigo mesmo e paz para com o próximo. Amanhã eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que é bem conhecida, que está em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Nós temos caminhado juntos com o pastor Paulo com o propósito de aprendermos mais e mais com Jesus. Lucas capítulo 10, versículos 25 em diante, diz assim: todos encontraram, amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhes: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. A parábola do bom samaritano, é uma parábola que praticamente todos nós conhecemos, e ela é rica teologicamente, ela é rica em vários aspectos, e ela é prática para várias aplicações. Nós vamos seguir uma linha, talvez você já ouviu de outra forma, mas é muito importante a gente compreender alguns detalhes ricos desse texto. Aqui fala a respeito de um homem de Deus, um intérprete da lei, um escriba, alguém que conhecia muito bem a lei, chega para Jesus, colocando ele à prova, diz: mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Essa pergunta não era a pergunta que ele tinha no coração. Essa pergunta ele já sabia a resposta. Ele fez uma pergunta para começar um diálogo com Jesus, mas ele já sabia a resposta. A prova disso é que ele acertou. E Jesus responde a essa pergunta com uma outra pergunta: como tu interpretas a lei? Muitas vezes nós temos dúvidas, né? Será que é certo fazer isso, fazer aquilo? Será que é certo eu ir em determinados lugares? Será que é certo eu agir de tal forma? Talvez você deveria fazer esse exercício consigo mesmo. O que a Bíblia diz? O que a palavra me diz a respeito disso? Eu não preciso muitas vezes buscar conselhos de alguém que muitas vezes não conhece o conteúdo da palavra. Busca na palavra. O que a Bíblia diz a respeito disso? E aquele homem usou de Deuteronômio capítulo 6, de Levíticos 19 e 18 também para dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele acertou. Jesus olhou para ele e disse: é isso mesmo. Tu já sabia a resposta.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Não é amar a Deus com a tua sobra de tempo, com a tua sobra de disposição, com a tua sobra de força, de vontade, de sentimento, de amor. Não, de todo. Ele sabia disso. Só que daí no próximo momento ele faz a pergunta que realmente ele queria fazer. Essa era a dúvida dele. Quando ele fala e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele pergunta, quem é o meu próximo? Ele, como um intérprete da lei, como alguém que conhecia a lei, melhor do que muitos, com certeza essa parte da lei ele não cumpria, ele não obedecia. Por que dá para deduzir isso? Porque ele não sabia nem quem era o próximo. Quem é o meu próximo? Talvez se eu perguntar para você o que é amar a Deus sobre todas as coisas, talvez você compreenda ou entenda, na prática é outra coisa. Talvez se eu perguntar para você o que é amar o próximo, se você não souber quem é o próximo, possivelmente você não está aplicando essa palavra. Quem é o meu próximo? Essa era a pergunta daquele intérprete. Aí Jesus, no versículo 28, fala, respondeu bem, fazei isso e viverás. Na primeira parte que ele respondeu corretamente. Aí aquele homem pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu falando a respeito da parábola do bom samaritano. Aí ele fala de um homem que descia de Jerusalém. Jerusalém ficava mais ou menos 760 metros acima do nível do mar. Estava indo em direção a Jericó, uns 28 a 30 quilômetros. Jericó ficava a 240 metros abaixo do nível do mar. Era uma descida muito forte, esses 28 quilômetros, de uma estrada cheia de buracos, cheia de pedra, cheia de curvas, cheia de cavernas. Um lugar ideal para se esconder bandidos, salteadores, assassinos. Era um lugar muito perigoso. Aí a parábola vai contando que aquele homem descia por aquele lugar e ele foi atacado por um salteador, por alguns bandidos, que lhe roubaram tudo que ele tinha, judiaram dele, bateram nele, e estava ele lá jogado num canto, praticamente morto. A palavra diz semi-morto. Aí começa a parábola a ficar mais interessante. Está lá aquele homem, aí passa quem? Um sacerdote, um homem de Deus. Um homem que é responsável em conduzir o povo a Deus, um mediador entre Deus e os homens, um homem, um líder que sacrificava animais, sacrificava por favor dos pecados do povo. Era um homem de Deus, provavelmente com vestimentas de sacerdote, aquele linho branco, bonito, um homem de Deus. Um homem certo para olhar para aquele homem e ajudá-lo. Um homem que a gente espera que faça isso. Aí o que o texto diz ali? No versículo 31. Vendo, ele estava descendo por aquela mesma estrada, ele visualizou aquele homem naquele estado deitado no chão. Vendo o que aconteceu, o que diz o texto? Passou de largo. Logo ele, um homem que a gente esperava alguma coisa. Semelhantemente a isso, diz o texto, vem um levita, descendentes de Levi, um povo que tinha sido separado para carregar a Arca da Aliança, para servir no templo, para conduzir o povo à adoração. Todo o músico, todo o instrumentista era levita, embora nem todo levita era músico, mas era um povo responsável em conduzir a adoração. Um homem também de Deus, um homem também conhecedor da palavra, um homem também conhecedor das suas responsabilidades como homem de Deus, que nós também poderíamos esperar alguma coisa dele. Ele fez a mesma coisa que o sacerdote. O que aconteceu ali no texto? O que diz? O levita, versículo 32, desceu para aquele lugar, vendo-o, ele também o viu. O que ele fez? Passou de largo. Eu sublinhei essa palavra, passou de largo,
nos dois momentos, tanto no sacerdote como no levita. Se você gosta de grifar a sua palavra, a sua Bíblia, grifa esses dois momentos. Passou de largo o sacerdote, passou de largo o levita. Porque eram eles. Se tinha alguém ali que precisava fazer alguma coisa por aquele homem, era um homem de Deus. Eram eles. Mas o texto fala que eles passaram de largo, como se não tivesse nada a ver com aquele homem. Talvez o sacerdote ou levita deve ter pensado, será que ele é judeu? Mas mesmo que fosse, eles não fizeram absolutamente nada. Aí a parábola de Jesus fala que aparece o samaritano. Logo um samaritano. Samaritano que era desprezado, samaritano que era considerado diante dos judeus como um mestiço, tanto fisicamente como espiritualmente, desprezado porque o sangue dele era misturado com gentil, era impuro, um samaritano que o povo judeu se afastava, corria, não queria contato. Se nós tentarmos ir além da parábola, talvez esse homem até chegar naquele momento ouviu muita coisa, sabe por quê? Porque ele estava em terra estranha. Nesse lugar entre Jerusalém e Jericó, era uma região de povo judeu, não era Samaria. Samaria estava longe dali. O que esse homem está fazendo aí no meio? Ele não tinha compromisso nenhum com aquele homem. Ele não tinha responsabilidade nenhuma por aquele homem. Ele era de longe. Ele era desprezado. Provavelmente ele ouviu muita coisa até chegar ali. Se ele veio por Jerusalém, ele deve ter ouvido muita coisa de judeus lá de Jerusalém. Ele deve ter baixado a cabeça, continuado. Claro que nós estamos dando vida, né? Mais vida a essa parábola. Mas diz o texto que aquele homem passou. O que fala ali? Ele viu, versículo 33, certo samaritano que seguia o caminho, passou-lhe perto, vendo-o, também o viu, da mesma forma que o sacerdote, da mesma forma que o levita, ele também o viu. Mas agora, grifa. Se você grifou, passou de largo, grifa isso agora. Compadeceu-se dele. Aí já começa uma grande diferença. Ele compadeceu-se dele. E aí grifa o que começa ali no versículo 24. Não precisaria ter essa separação. E aproximando-se. Aproximou-se dele. Então duas coisas novas aconteceram aqui. Ele compadeceu-se e ele aproximou-se. Lembre-se que Jesus está explicando o que é o meu próximo. Tem uma grande diferença entre o sacerdote que veio, olhou para aquele homem e fez isso aqui. O levita veio, olhou para aquele homem e fez isso aqui. E samaritano veio, olhou, se compadeceu e fez isso aqui. Essa é uma grande diferença. A disposição, movido por essa compaixão, ele foi na direção daquele homem. Essa palavra compadeceu-se, em todos os textos, eu pesquisei isso, não foi fácil. Em todos os textos que aparece a palavra compadeceu-se, que Jesus se compadeceu, que Jesus teve compaixão, que Jesus foi conduído, todos os textos, é essa mesma palavra, no termo original. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 20, vamos dar algum exemplo. Mateus capítulo 20, versículo 29, olha só esse texto. Mateus capítulo 20, versículo 29. Diz assim: saindo ele de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, chamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem.
Ele, porém, gritava cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou e perguntou: que queres que eu te faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Em 2 momentos ali fala que os cegos pediram misericórdia. Misericórdia, Senhor, tenha compaixão de nós. Compadece-te de nós. Essas 2 vezes que a palavra compaixão aparece aqui, tenha compaixão de nós, não é a mesma palavra que Jesus, ali no versículo 34, diz que ele ficou condoído. Outras versões, intimamente, uma compaixão de íntimo. Tem outra tradução? Alguém tem outra palavra? Não é íntima compaixão? Eu acho que a NVI é íntima compaixão. Mas essa palavra íntima compaixão ou condoído é a mesma palavra usada lá quando ele fala que aquele samaritano compadeceu-se daquele homem. Em Mateus também tem, Marcos capítulo 6, vamos andar um pouquinho para frente. Lembra da multiplicação dos peixes do pão? Marcos capítulo 6, versículo 33 em diante ali, ó. Marcos 6,33 diz assim: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-o, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles, dos discípulos. Ao desembarcar, viu Jesus visualizou aquela multidão e compadeceu-se deles. Por quê? Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Essa palavra compadeceu-se é a mesma de Mateus, é a mesma do bom samaritano. Compadeceu-se. Mas então o que significa compadecer-se? Que tipo de sentimento é esse que Jesus tem, que é característica de Jesus, e ele fala nessa parábola, e que em nenhum outro texto do Novo Testamento, quando está se referindo a alguém tendo compaixão por outro, é usada a mesma palavra. Essa palavra dá a ideia de uma profunda dor, e no termo original dela, queridos, é um sentimento como se revolver-se as entranhas. A tradução original fala coisas, eu não vou nem falar, né? É algo muito profundo. Sabe quando você tem aquele sentimento que parece que revolta o teu estômago, embrulha o teu estômago? Já sentiram isso? É isso que está falando. É um sentimento de misericórdia, de compaixão tão grande a ponto de você passar mal, você se sentir mal, de te incomodar por dentro, você sentir quase que a mesma dor que aquele está sentindo. Esse era o sentimento que Jesus estava tendo pelo cego, pela multidão, que era como se fossem ovelhas sem pastor. E esse é o sentimento que aquele samaritano estava tendo por aquele homem. E isso o motivou, ao invés de dar esse passo, como sacerdote, como levita, ele deu esse passo. Aproximou-se. Ele fez questão de se tornar o próximo daquele homem. O verdadeiro discípulo de Jesus se caracteriza por uma compaixão como Jesus teve. Amados, nós vivemos numa sociedade, em meio a uma sociedade que é insensível, em meio a uma sociedade que é indiferente às necessidades do próximo. Nós vivemos numa sociedade em meio a pessoas egoístas, egocêntricas, que só olham para si mesmo, que não fazem questão nenhuma, de tomar esse passo, de ser o próximo, de se aproximar de alguém. As pessoas já se cumprimentam perguntando: tudo bem? Não, essa é uma palavra vã. No fundo elas querem dizer: tu não me fala o que está acontecendo, por favor, porque eu não quero saber. Já é um cumprimentando dizendo tchau, né? Aquele sorrisinho: ô, tudo bem? Aí fora não tem interesse, um não tem interesse pelo outro. Um não se preocupa com a dor do outro. Ao mesmo tempo que o mundo hoje é um mundo insensível às necessidades,
É um mundo indiferente às necessidades do próximo. Da mesma forma, ele se torna indiferente, insensível, mas ele tem dor por dentro. Ele sofre por dentro. Tem muita gente que você cruza pela rua que está igual esse homem, semi-morto. Mas eu não estou falando fisicamente. Alguns também. Mas eu não estou falando disso. Alguns estão semi-mortos, jogados pelo chão, com casamentos destruídos, com famílias, relacionamentos destruídos. E nós passamos de largo. Por falta de compaixão, por falta desse sentimento que Jesus teve. O mundo não quer se dar um para o outro. Tem um ditado que diz que o meu direito, a minha liberdade termina onde começa a sua. Já ouviu falar disso? Isso é uma mentira. Em nome de Jesus, isso é uma mentira. Porque a proposta do amar ao próximo é mais do que isso. Vai além disso. É alguém que quer entrar na sua vida e dizer, deixa eu te ajudar. Eu quero chorar as tuas dores, eu quero te ajudar. Não é aquela coisa, querido, fica com os teus problemas que eu fico com os meus e vamos viver bem assim. Eu já tenho demais. Não é isso que Jesus ensina. Tem um vídeo que, claro, mostra um pouco dessa realidade. Aliás, eu ia mostrar outro vídeo para vocês. Mas eu me arrependi, gente. Eu fui movido por uma dor tremenda. Eu orei muito, pedi para Deus, Senhor, será? Aí eu enviei para o Mauro, cadê o Mauro? Foi ou não foi? Eu enviei para o Mauro e disse, Mauro, aquele vídeo eu vou usar na pregação. Depois que eu mandei para ti, me incomodou tanto, cara. Eu disse, não, é muito forte. É muito forte. Alguns de vocês já viram esse vídeo, então é melhor eu falar do que vocês verem isso. Porque se vocês verem esse vídeo, e provavelmente quem viu esse vídeo, porque passou no Jornal Nacional, no Fantástico, em tudo que é lugar, com certeza você se sentiu aquele mover das entranhas. É aquele vídeo daquela menina que foi atropelada na China. Alguém viu? Ela foi atropelada 2 vezes. Passaram 18 pessoas. 18 pessoas. Ela estava lá no chão agonizando, morrendo. As pessoas passaram, olharam, viram exatamente isso aqui. Ó, era o vídeo ideal para passar. Mas ele é muito forte. Eu fiquei com medo que tivesse adolescentes ou crianças, alguma coisa assim. Ele é muito forte. Mas 18 pessoas passaram por aquela criança, viram e passaram de largo. A que ponto chegou a humanidade? A que ponto chegou o ser humano? E vocês acham que a essência disso, o pecado disso, não entra para dentro da igreja? Claro que entra. Se nós não ficarmos atentos, se nós não buscarmos ser esse discípulo de Jesus, aprendendo a amar como Ele amou, nós trazemos isso para dentro, numa dimensão menor, é claro, mas nós trazemos para dentro da igreja. Então eu coloquei um vídeo mais light, né, para a gente ter um domingo mais tranquilo. Então eu não quis trazer aquele lá porque realmente era muito forte. Mas tem um outro vídeo que mostra um pouco dessa realidade. Vamos assistir? Bom dia, senhores. Desculpa estar atrapalhando a viagem de vocês aí. Desculpa mesmo. Eu poderia estar matando, roubando, mas eu não quero isso pra minha vida, não. Abraço, abraço, abraço a fonte que o tempo leva, o peito a apertar, lembrando de quem me resta. Sim, quero sim
na fonte que o tempo leva. Bom dia, senhores. Bom dia. Senhores, desculpa estar atrapalhando o dia de vocês aí. Desculpa mesmo. Poderia estar matando, poderia estar roubando aí. Mas eu não quero isso pra minha vida, não. Eu não tenho pai. Faz um tempão que eu não ouço o som da minha mãe. Eu só quero um abraço, senhor. Faz um tempão que eu não me sinto amado. Sabe, seu morrendo, eu não vou levar dinheiro, não. Eu não vou levar onde estão os senhores. Eu queria um abraço, senhor. Um abraço. Pra você não pode valer nada, não. Mas pra mim vale. Vale muito. Hoje eu amanheci carente. Eu queria só um abraço. Aceitou me abraçar, vendo minha situação todo sujo. É da mesma forma que Deus te aceita. Aleluia, Deus! É assim que Ele enxerga a gente cheio de pecado, sujo, imundo, sedento. Mas Ele te ama, e Ele te ama tanto que certo dia Ele deu o seu filho para morrer por você. Ele deu todo o sangue para você estar nesse momento, curtindo esse belíssimo dia. Pra você estar indo e depois ter um abraço dos seus pais, dos seus familiares, ter uma comida na mesa, do que você está vestindo agora, do que você ter saúde, do que você saiu de casa e nada lhe aconteceu, que uma bala perdida te atingiu. Glória a Deus. Porque Ele te ama, Ele preparou esse dia belíssimo pra você. Eu não valho nada. Eu estou nesse jeito aqui, ó, imundo, cheio de pecados. O meu pecado fede. Mas Ele me ama. Ele não está importando o que eu uso, o que eu calço, o que eu faço de perfume. Ele te ama também. Aleluia. Às vezes a gente não abre nem a boca para dizer: Deus, eu preciso de ti. Mas nossos sentimentos falam isso. Só você que a gente sente. Que do tamanho dele só. Aleluia. Que Ele pode preencher. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho no coração eu reparto com vocês. Eu quero dividir com vocês. Eu tenho Jesus no coração. Se eu posso ter Ele, você também pode. Porque as riquezas daqui vão ficar. Mas, cara, prefira uma riqueza nos céus. Sua vida eterna. Eu quero abençoar o dia de vocês. Que Deus possa levar vocês com segurança, em paz. E um amor de Deus também. Eu não tive pai. Eu durante muitos anos da minha vida vivi só com a minha mãe. E quando eu tinha 16 anos, que eu fui convidado a entrar numa igreja lá no Rio Grande do Sul, onde eu morava, eu ouvi a pregação, ouvi o louvor, mas aquilo que fez toda a diferença na minha vida
foi uma pessoa chamada Zezinho, um gurizinho desse tamanho aqui. Na época ele ainda era assim, hoje ele continua assim. Todos eles me cumprimentaram dizendo prazer, muito prazer, muito prazer. O Zezinho chegou para mim, eu lembro como se fosse hoje, numa escada que levava na parte de baixo, que era um salão de jogos e brincadeiras de ping-pong. Quando o rapaz que me levou disse assim, Zezinho, vem cá, eu quero te apresentar um amigo. Aí ele me apresentou, o Zezinho subiu as escadas, ele já estava na metade das escadas, ele subiu, voltou e me deu um abraço tão forte. Eu nunca tinha recebido um abraço de um homem, de um pai. E aquele abraço fez toda a diferença na minha vida. Eu tinha esse contexto de vida. As pessoas que rodeiam você no trabalho, no seu prédio, na sua casa, devem ter contextos até piores. Mas são pessoas carentes, são pessoas que necessitam de amor. São pessoas que necessitam que eu e você, como igreja de Jesus, como discípulo de Jesus, façamos a maior diferença de todas, que é o amor. Nos tornarmos o próximo. Não darmos esse passo, mas darmos o passo em direção. Dizer, eu sou o teu próximo. E eu estou aqui para te amar. Se a igreja de Jesus não fizer isso, quem vai fazer? Estar perto não significa ser o próximo. Estar andando lado a lado não significa que você é o próximo dele. É muito fácil nós amarmos quem está aqui, e muitas vezes nem os que estão aqui a gente consegue amar como deveria. Nem os que estão ao nosso lado, aqui dentro do corpo de Cristo, nós não conseguimos amar como deveríamos. A gente não está muito preocupado com os problemas deles, não. Muito menos lá fora, com as pessoas de fora. Aquele samaritano não tinha ligação nenhuma com aquele homem lá no chão. Mas ele se tornou o próximo. Jesus nos ensina em todo momento, através da sua palavra, que o mais importante é pessoas. O foco de Jesus sempre foi pessoas. Quantas pessoas que andam contigo estão mortas espiritualmente? Nós nem falamos sobre isso ainda. Estão indo para o inferno. Não estão semi-mortas. Efésios diz que estão mortas nos seus delitos e pecados, assim como nós um dia tivemos. E nós não damos um passo aproximando-se. Queria chamar a equipe de louvor. O nosso passo muitas vezes é exatamente esse. Passou de largo. Parece que nós não conseguimos perceber que ali do meu lado, meu vizinho, meu colega de trabalho, que eu estou há 10 anos trabalhando com ele, esse homem carece. Se você parar um minuto para ler o coração dele, a alma dele, você vai ver o quanto ele sofre. Por estar longe de Deus, por estar vivendo uma vida egoísta, egocêntrica. E nós temos esse referencial de compaixão e de amor. Foi assim que nós fomos alcançados. Estávamos nós lá, mortos, carentes de ser amado, carentes de ser aceito. E Jesus disse, eu te amo, eu te aceito. E agora busca uma transformação de vida de dentro para fora. E uma das características de um discípulo de Jesus, já falei isso, é o amor ao próximo. E um amor que toma iniciativa. Quem é o meu próximo? É aquele que Deus coloca na minha vida, na minha direção, no meu caminho, e diz Euclides, aproxima-se dele. Compadece-te dele. Sinta a dor que ele está sentindo, porque um dia foi você que sentiu. Amados, entre nós aqui mesmo, existem muitas pessoas que sofrem.
que precisam, às vezes, não de um conselho, não de um texto bíblico todo, não, às vezes é só de um ouvido e de um abraço. Quando Jesus curou aquele leproso, sabe que lepra é uma coisa que todo mundo fica longe, ninguém queria chegar perto dele. Para pedir dinheiro ele tinha que colocar uma vara, uma latinha, dizendo, me dá uma esmola, e tinha que ser longe dele porque ninguém podia tocá-lo por causa da lepra. Quando ele pede para Jesus curá-lo, sabe o que Jesus faz pela primeira vez? Em primeiro lugar, tocou e depois curou. Esse é Jesus. Se eu não aprender isso, queridos, se isso não for uma prática constante, aquele verbo que Jesus usou lá no versículo 25, dá uma olhadinha ali, ó. Então Jesus lhe disse, respondeu corretamente, fazer isso. Estão lendo esse verbo, fazer isso? Esse termo no original fala, sabe o que? Faça isso de forma ininterrupta, em todo o tempo. Ame. Não é amar a Deus e não é amar o próximo uma vez por semana, no domingo de manhã. É ame o tempo todo. Se fizer isso, tu vai herdar o reino dos céus. É Jesus nos ensinando a amar. Um amar que é ação, que muitas vezes arde no bolso, arde no meu esforço. Aquele homem colocou no seu animal, o samaritano colocou aquele homem no seu animal, levou até uma pousada, inclusive até hoje existe aquela pousada Bom Samaritano, naquele caminho de Jerusalém a Jericó. E ele cuidou dele, passou seu óleo, curou ele, deu medicamento, levou naquela pousada e disse, se precisar alguma coisa mais, eu venho amanhã aqui e eu pago. Deu 2 denários para ele, cada denário era um dia de trabalho, 2 denários dava para ficar 30 dias hospedados num lugar como aquele. Se precisar, eu tiro a mão, ponho a mão no bolso e tiro de mim. Filipenses fala assim, considerai o outro superior a ti mesmo. Ele está dizendo, considera as necessidades do próximo antes das tuas. Para de olhar para ti e olha para o próximo. Esse é o amor de Cristo. Se nós não formos isso no mundo, o que nós somos? Ao invés dessa insensibilidade, dessa indiferença do mundo entrar dentro da igreja, nós deveríamos contaminar o mundo disso. Baixe sua cabeça, por favor. O meu desafio diante dessa palavra foi o mesmo que Deus fez comigo e disse, Senhor, eu quero ter essa compaixão que o Senhor tem com o próximo. Eu quero poder ter a sensibilidade, ter a percepção espiritual que vem do Senhor, para olhar para o lado e ver a necessidade do próximo. Eu não quero passar de largo. Fala isso para Deus, eu não quero passar de largo. Eu quero compadecer-me do próximo. Eu quero ser o próximo. Eu quero me aproximar dele. O meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata. A maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno,
Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tem ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu criei em Jesus, um dia o bem que estava morto renasceu. Canta junto. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno, é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho pra te dar. Quando eu comecei a preparar essa palavra, eu fui confrontado e desafiado por Jesus em reproduzir essa compaixão, em olhar para o próximo, focando o próximo, me dispondo a ser o próximo. E eu tenho certeza que Deus vai me dar muitas oportunidades de eu exercer isso. E eu quero ter a compaixão que Cristo teve. Se você foi desafiado dessa forma também essa manhã, se você foi confrontado dessa forma, eu queria te convidar a orar comigo, ficar de pé e dizer: Senhor, eu quero ter esse sentimento, eu quero ter mais amor, um amor que vem de Ti, não um amor egoísta, não um amor egocêntrico, mas um amor que faz toda a diferença num mundo frio, numa sociedade indiferente. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque ao mesmo tempo que nós nos sentimos amados por Ti, Senhor, nós sentimos essa Tua compaixão no nosso coração. Nós sentimos esse amor capaz de dar da Sua própria vida, e foi isso que o Senhor fez. Obrigado porque nós conseguimos nos sentir amados por Ti, Senhor. Mas ao mesmo tempo nós somos confrontados por Ti para reproduzirmos esse amor, a Deus, porque nós somos Teus discípulos. Nós precisamos fazer a diferença. Esse é o sal na terra que o Senhor falou, essa é a luz do mundo que o Senhor falou. Nós precisamos ser assim, ó Deus. Obrigado por cada pessoa que está de pé, que recebeu o mesmo chamado do Senhor a sermos diferentes do mundo, Senhor. Ó Pai, capacita cada um deles, dá a percepção, ó Deus, de sermos o próximo, de buscarmos nos aproximar daquele que carece, daquele que sofre, daquele que necessita mais e mais de Ti. Ó Deus, que a gente possa, não venhamos a fechar os olhos às necessidades do próximo, ó Deus, que a gente não faça como aquele samaritano, como aquele sacerdote, como aquele levita, que eram homens que a gente podia esperar alguma coisa, porque a sociedade espera de nós alguma coisa também. Mas que nós tenhamos aquela mesma atitude daquele samaritano, ó Deus. Nos aproximarmos, termos compaixão um dos outros, começar por nós mesmos aqui dentro, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que isso cause mudança, Deus. Que a gente saia por aquela porta diferente da maneira que nós entramos, porque o poder do Teu Espírito vai mudar o nosso coração de dentro para fora, Senhor. Louvado seja o Teu nome por esta manhã, louvado seja o Teu nome por tudo que já aconteceu, Senhor. Obrigado, a Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.